justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje à noite eu quero destacar 4 coisas aqui nesse versículo, tirar 4 lições acerca da justificação. A primeira coisa que eu quero tratar com vocês aqui nesse texto é que justificação ela é um termo legal, forense, judicial, é um termo que é tirado dos tribunais. A primeira frase do versículo diz assim, olha, tendo sido, pois, o quê? Justificados. Como eu falei, a justificação ela é um termo legal, tirado dos tribunais, onde Deus declara, sobre a base da justiça de Cristo, que todas as exigências da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. A justificação é um ato, a justificação não é um processo. Na justificação não existem níveis, não existem estágios. A justificação ela é instantânea, completa e final. Ou o ser humano ele é justificado de uma vez para sempre, ou ele não é justificado. Porque não existe graus na justificação. O crente mais fraco, ele está tão justificado quanto o santo mais piedoso. Porque a justificação é um ato declaratório de Deus, onde Deus bate o martelo e declara que todas as pessoas que creem em Jesus estão quites com Ele. Não devem mais nada a Deus. A justificação, pessoal, ela é recebida pelos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos. A justificação não é algo que Deus faz em nós. Justificação é algo que Deus faz por nós. Não acontece dentro de nós. Acontece fora de nós. É no trono de Deus que ocorre a justificação. É na mente de Deus, lá no tribunal de Deus, onde Ele declara todo aquele que crê em Cristo como justificado. Portanto, justificação ela é o oposto de condenação. Condenação é declarar uma pessoa culpada. Justificação é declará-la sem culpa. E o texto diz que nós somos justificados. E essa justificação, como eu já falei, ela não é adquirida por obras humanas. É pelos méritos de Cristo, lá na cruz do Calvário. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto é o meio dessa justificação. Como é que já que essa justificação ela não é obtida pelas obras, já que essa justificação ela não é um processo, ela é um ato, como é que eu sou justificado? Qual é o meio de eu ser justificado, visto que a justificação não é pelas obras? E o texto responde, leia comigo, sendo justificados, pois, pelo quê? Pela fé. É pela fé. A fé, irmãos, ela é o instrumento de apropriação dessa justificação. A fé não é a causa meritorial. A causa meritorial é o sangue de Cristo. A fé é a causa instrumental dessa salvação. É pela fé que o ser humano ele é justificado. A fé é a mão estendida de um mendigo a tomar posse do presente de um rei. É por meio da fé que nós somos justificados diante de Deus. Tem pessoas que querem ser justificados por meio das obras e vão parar nas trevas, porque as obras só fazem condenar o ser humano. E o texto diz que nós somos justificados pela fé. Agora deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Nós somos justificados por causa da fé ou por causa das obras? Não, nem por causa da fé, nem por causa das obras. Nós somos justificados por causa do sangue de Jesus Cristo. A fé. Agora se a pergunta fosse, nós somos justificados por causa das obras ou por meio da fé? Ah, é por meio da fé. Não é por causa da fé. Porque tem muitas pessoas que têm fé na fé. E fé na fé é fétida, não serve de nada. Não é fé nos ídolos, não é fé nos métodos. É fé em Cristo. Então a causa da justificação é Cristo. A causa da justificação não é a fé. A fé é a causa instrumental. Ela é um instrumento onde nós nos apropriamos dessa salvação. É pela fé. É crer em Cristo Jesus. Por isso que o texto diz, sendo justificados pela fé. Todas as pessoas que foram justificadas diante de Deus, ou seja, são aqueles pecadores onde Deus bate o martelo lá no tribunal de Deus, no trono de Deus, e diz assim, Ele não me deve mais nada. Ele está aqui comigo. Todas essas pessoas que se beneficiaram da justificação, elas fizeram isso por meio da fé, aliás. É por meio da fé que você se apropria, fé e confiança em Cristo Jesus. Ora, mas se a justificação é por meio da fé, qual é a causa da justificação? A causa da justificação. Esse texto responde, diz assim, olha,
tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de quem? Jesus Cristo. Ele é a causa da justificação. É a morte de Cristo, é o preço pago lá no Calvário, é aquela morte expiatória, aquele é a causa do ser humano ser justificado diante de Deus. O irmão disse uma frase muito bonita aqui. Aquele que foi salvo, ele só vai apresentar uma coisa a Deus, como causa, como fundamento, como base da sua salvação. Ele apresenta Cristo. Por isso que o salvo, ele está fundamentado na causa da justificação, que é Cristo Jesus. A morte expiatória, vida, morte e ressurreição de Cristo. Essas são a causa da salvação. O que eu acho interessante é que você vai ver a diferença vital entre um religioso e um remido, que de fato é consciente, pertence a Deus. E vocês vão ver aonde é que eles se apoiam por meio de salvação. Chega um religioso, por exemplo, digamos aqui que fosse um programa de televisão e tivesse um remido consciente, que pertence a Cristo, uma ovelha de Cristo, e tivesse dois religiosos. E vocês vão perceber a diferença entre evangelho e religião. Chegasse, por exemplo, um religioso judeu e perguntasse: tu vai para onde quando morrer? Eu vou para o céu. Vamos usar essa expressão céu. Vou para o céu. E o repórter perguntasse: mas por que tu vai para o céu? E o judeu responde: eu vou para o céu porque eu guardo o sábado, eu amo a lei de Moisés, eu dou os meus dízimos, eu frequento a sinagoga. O repórter diz: tá certo, entendi porque você vai para o céu. Aí agora pergunta para um do Islã, um homem do Islã: olha, para onde é que tu vai quando morrer? Eu vou para o céu. Mas por que tu vai para o céu? Ele diz: é porque eu vou uma vez ao ano lá em Meca, é que eu sigo Maomé, é que eu sigo o Alcorão. Ao mesmo repórter se volta para o terceiro, agora não religioso, remido. E diz assim: quando morrer vai para onde? Para o céu. Mas por que tu vai para o céu? Aí antes de tudo ele diz assim: eu quebrei toda a lei de Deus, eu dei as costas para Deus, eu insultei Deus a minha vida inteira, eu pequei contra os céus, eu pequei contra Deus, eu já nasci com a natureza depravada, com a natureza pecaminosa, eu sou filho de Adão, não há bem sequer em mim, as minhas obras são como trapo de imundícia. Aí o repórter diz: oxe, esses dois aqui eu entendi porque eles vão para o céu. Eles mostraram alguma base para ir para o céu. Mas eu não estou entendendo você não. Tu diz que é pecador, quebrou toda a lei de Deus. Mas por que tu vai para o céu? Aí onde é que o remido consciente, ele abre um sorriso e o coração dele se alegra. E ele diz assim: eu vou para o céu por causa desse Salvador maravilhoso que morreu por mim, outro que tomou o meu lugar, outro que tomou a minha frente, outro que me substituiu, que pagou o preço dos meus pecados. E é por causa desse Salvador que eu vou para o céu. A minha salvação está fundamentada nele. Essa é a diferença entre evangelho e religião. Todo religioso, ele se apega no que ele faz para ir para o céu. O remido consciente, ele se agarra na obra de Cristo na cruz. E ele diz: Jesus, nada trago em minhas mãos, mas com elas eu me agarro na cruz. E ele sabe que a causa da justificação dele está nos méritos de Cristo e não nos méritos dele. Porque justificação não é obras humanas, é graça divina. Por isso que o texto diz: por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a causa da nossa justificação. Ele é o pilar, ele é a base da nossa justificação. Nós estamos fundamentados no que Cristo fez, não o que nós faz. Porque o que nós fazemos nos leva para o inferno. A base da nossa salvação é Cristo, o Cordeiro de Deus. E qual é o fruto da justificação? Porque a justificação é um ato, não é um processo. Eu recebo ela por meio da fé. A causa dessa justificação é Cristo. E depois que eu sou justificado por Deus, sou justificado por meio de Cristo, qual é o fruto dessa justificação? O versículo responde: é paz com Deus. Diz assim, olha: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Por que tem paz com Deus? Porque antes era inimigo de Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus através dos nossos pecados. Eram os pecados que nos faziam inimigos de Deus. Eram os pecados que nos separavam de Deus. Porque